Muito bem, galerinha, adivinha quem está aqui? Sou eu, professor Edson Demetrio Leal. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos à nossa selfie. Dessa vez, uma selfie da disciplina de gestão de custos e formação de preço. Para que nós possamos começar a falar sobre esse conteúdo, é muito importante que você conheça alguns termos relacionados à nossa disciplina de gestão de custos. Está preparado para isso? Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que saber é que preço é o mesmo que custo, certo? Errado! Preço não é o mesmo que custo. Preço significa referência monetária de um produto. Preço, na verdade, também, apesar de ser diferente de custo, ele não deixa de ser um fator muito importante, porque representa o quanto de dinheiro o cliente está disposto a desembolsar para fazer a aquisição de um bem. Mas quando nós estamos falando de custo, então nós estamos falando do que, professor? Provavelmente você deve estar pensando, custo é o mesmo que valor. Dessa vez eu acertei, não foi, professor? Pá! Não, dessa vez você errou. Custo não tem nada a ver com valor. Valor está vinculado à estima, sentimento que um cliente pode ter por um determinado produto, aquilo que ele considera essencial e que ele não abre mão. Muitas vezes nós não estamos nem falando de referência monetária quando nós estamos falando de valor. Imagina, por exemplo, que eu tenho como valor ao comprar um produto ter ampla comodidade na aquisição desse bem. Então esse fator de ampla comodidade é o que nós vamos chamar de valor e que ele pode e deve ser agregado ao produto. Quando nós formos tratar daqui a pouco sobre o EVA, eu vou falar um pouco mais sobre isso de forma detalhada. Então, peraí, professor. Custo é o mesmo que despesa. Agora sim eu acertei. Custo e despesa é a mesma coisa, certo? Ah, errou de novo. Custo é totalmente diferente de despesa, ou pelo menos diferente em partes. Quando eu falo sobre despesa, eu estou falando do quanto eu gastei na parte administrativa da empresa, não na parte de produção. Então, peraí, professor. Despesa é produção, custo é administrativo? Não, também não. É o inverso. Custo está vinculado à área da produção e despesa está vinculada à área da administrativa. Professor, por que eu preciso saber sobre essa história de custo, essa história de valor, essa história de preço? Porque tudo isso envolve o cenário do marketing, tudo isso está relacionado ao produto e tudo isso vai fazer com que o cliente queira ou não comprar um produto. Então eu vou juntar todas essas informações e te passar novamente rapidinho. Preço, referência monetária de um produto, o quanto o cliente está disposto a desembolsar de dinheiro para fazer a aquisição daquele produto. Quando nós falamos em custo, é o quanto se gastou para produzir, ou seja, eu olho para a minha parte de produção e digo quanto que eu preciso de dinheiro, quanto eu tenho que investir de dinheiro para que eu consiga ter um produto na minha mão. Ah, professor, e despesa? Despesa é o quanto eu gasto. São o meu desembolso de dinheiro, só que com a área administrativa. Então, enquanto o custo é com a área de produção, despesa é com a área administrativa. E nós temos também outro termo chamado de gastos. Professor, peraí, gastos. Eu gasto muito na minha casa, minha mãe gasta muito na minha casa, meu irmão gasta muito na minha casa. Então, o gasto é o total de dinheiro que eu desembolso para desenvolver as minhas atividades de forma em geral. Pô, perfeito, é isso. É a soma de custo mais de despesa. Quando eu olho para dentro de uma organização, tudo aquilo que faz com que a empresa desembolse dinheiro é o que nós vamos chamar de gasto. Agora ficou bem facinho, né? Até porque você provavelmente já sabia e estava só tentando me enganar, eu sei disso. Professor, eu já ouvi dizer que tem um tal de investimento também. O que significa esse termo investimento? Investimento é todo o meu esforço, não somente financeiro, mas todo o esforço que eu tenha de tempo e de qualquer tipo de recurso, que eu aplico em um negócio esperando ter a devolução desse recurso aplicado em um determinado período de tempo. Então vamos pensar em dinheiro. Eu pego um dinheiro, compro uma máquina e compro uma máquina esperando que aquela máquina possa devolver o meu dinheiro novamente daqui a um determinado período. Isso é o que nós chamamos de investimento. Investir está relacionado a você aplicar um recurso e ter aquele recurso de volta em determinado tempo. Professor, por acaso o senhor já falou sobre o termo lucro? Não, mas eu vou falar agora. Opa, lucro?
Professor, tá ficando louco? Que danado é isso que está mostrando na sua mão? É porque lucro é o que a empresa espera ter na palma da sua mão. É aquilo que ela quer que sobre na sua mão. É aquele dinheiro que de fato ela desenvolve todo o seu esforço para que ela consiga receber. Então, lucro é tudo aquilo que sobra depois da empresa pagar todos os gastos que ela tem. E esses gastos podem ser gastos com tributos, pode ser gasto com funcionário, gasto com matéria-prima, gasto com máquina, água, energia elétrica, gasto com tudo que a empresa investe. Então, o que sobra para ela, nós vamos chamar exatamente de lucro. Professor, peraí. Quando nós falamos lá em despesa, eu ouvi falar que tem um tal de despesa direta, despesa indireta, custo direto, custo indireto. Como é que funciona esse negócio aí, hein? Vamos entender um pouquinho melhor antes da gente avançar. Todas as vezes que eu falo que eu tenho um custo direto, é quando eu consigo aplicar, quantificar o quanto que em cada produto tem daquela determinado desembolso financeiro. Quer ver um exemplo? Gastei com matéria-prima. Minha matéria-prima, meu produto era um lanche, era um sanduíche de presunto, queijo e tomate. E aí eu fui lá e descobri que uma fatia de queijo custava 30 centavos, uma fatia de presunto custava 20 centavos, e uma rodela de tomate custava 10 centavos, e o pão custava, sei lá, 50 centavos. Então eu tenho 30 centavos do queijo, 20 centavos do presunto, 50 centavos, mais 10 centavos do tomate, 60 centavos, mais 50 centavos do pão, R$1,10. Então quando eu falar de custo direto, é o quanto eu consigo quantificar que eu tive de desembolso para aquele produto por unidade. Então é direto porque eu consigo verificar quanto que eu gastei em cada unidade. Quando eu estou falando sobre custo indireto, é porque eu não consigo quantificar em cada produto. Imagina, por exemplo, que eu tenho lá um trailer, continuo vendendo esse lanche, só que o meu lanche o meu trailer eu utilizo energia elétrica. E aí eu não sei quanto de energia elétrica que eu pago por cada produto. Então o que eu faço? Eu vou ter um custo que eu vou chamar de custo indireto, porque eu consigo pegar a conta de luz e dizer que tudo aquilo eu usei para a produção, mas eu não consigo de fato dizer o quanto que tem de energia elétrica em cada produto que foi produzido. Por isso que ele é chamado de indireto, porque eu tenho a incerteza de quanto exatamente tem daquela energia em cada um dos produtos. Professor, mas e se eu pegar o quanto eu tive de conta de energia e dividir pela quantidade de lanches? Aí eu consigo saber se aquele valor que eu gastei de energia é o meu custo direto ou não. Na verdade, o que você vai fazer é algo similar, só que isso nós vamos chamar de custeio. É o quanto que aquela conta que você utilizou direto para pagamento de qualquer gasto que você tem representa na unidade do produto. Então, minha energia elétrica, gastei R$100, fabriquei 100 lanches, então eu sei que se eu fizer um rateio, para cada lanche eu vou ter que tirar R$1 para que eu consiga pagar todas essas despesas da energia elétrica. Agora você deve estar pensando assim: ah, professor, eu entendi o que é rateio, já entendi o que é custo, já entendi o que é despesa, já entendi o que são os gastos, já estou manjando bastante de preço, né? Mas eu vi que tinha alguns termos lá que eram alguns termos meio estranhos. Ah, peraí, professor, dá uma olhadinha lá, vê como que era o nome desses termos estranhos. Peraí, eu vou consultar o AVA ali, eu já volto, peraí. Ah, então eu fui lá, consultei o AVA, descobri que você tem um termo estranho que nós chamamos lá um tal de margem de contribuição. Deixa eu ler, margem de contribuição, margem de contribuição, margem de contribuição. Opa! Ah, já fui lá no AVA, já descobri, eu achei lá o tópico que falava da margem de contribuição. Ah, professor, então, margem de contribuição eu não preciso estudar porque não vai cair na prova. Pô, lógico que vai, você tem que estudar sim. Margem de contribuição ele é muito simples, é o quanto que eu retiro do preço final do produto para pagar todos os meus gastos. Gastos, despesas, mais custos. Então imagina que eu tenho um lanche lá, que ele me custou, que eu estou vendendo ele a R$5, a minha margem de contribuição é o quanto desses R$5 eu preciso tirar para pagar os meus gastos. Por exemplo, tiro R$1, o lanche fica lá num total de R$4 e R$1 eu utilizei para pagar todos os gastos. Isso é a margem de contribuição. Só isso, professor? Só isso. Fácil, não é? Professor, mas tinha mais um monte de coisa lá que era muito difícil e eu não sei se eu vou conseguir fazer, porque essa prova aí, ó, cá pra nós, a Uninol fez para me derrubar.
Pera aí, eu vou dar uma olhadinha ali no AVA, vamos ver o que você tinha para... Mas espera aí, não sai, hein? Só vou ali ver o que você tinha estudado lá no seu AVA. Fui lá no meu AVA. Ô professor, dei uma olhadinha aí no AVA, porque tem um monte de coisa aí que o senhor fala, e uma das coisas que o senhor fala é um tal de markup. O que será que é esse tal de markup, hein, professor? Porque toda vez que fala de markup eu me desespero. Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Então, markup. Ai, o que era o markup? O markup. Esse markup parece que é difícil mesmo, né? Pera aí, eu acho que eu já sei o que você está falando. Então vamos lá, eu já descobri o que é o tal do markup e vou tentar te explicar porque também é bem simples. Markup, professor, markup. Imagina que eu vou produzir lá o meu lanche. Agora eu preciso saber quanto eu vou cobrar do preço para que eu possa vender esse meu lanche. O que vai ser o markup? Vai ser pegar todos os gastos que eu tive, gastos de forma em geral, e vou jogar um valor, um montante a mais, que eu vou chamar aquele valor de lucro. Então, markup é o quanto que eu vou jogar a mais depois que eu já abati todos os gastos que eu tive em relação à produção. Professor, é só isso? Sim, é só isso, pô. Professor, mas eu vi que tem uma fórmula. Aquela fórmula ela está vinculando justamente essas informações, as informações de gastos que a empresa tem, despesa, custo. E aí, inclusive, você não pode esquecer que isso está relacionado também aos tributos, todas as despesas com a operação dela. E quando a empresa consegue fazer tudo isso, ela resolve o problema. Pô, não tem segredo nenhum. Pego todos os gastos que eu tive, jogo ele lá numa planilhazinha, depois eu vou adicionar uma margem, essa margem nós vamos chamar de markup, é o quanto que eu tenho de resultado financeiro positivo depois que eu já retirei todas as minhas despesas. Fácil, né? Não tem como chorar, pôr mamão com açúcar. Aí, professor, o senhor pode me ajudar também a entender outros fatores que estava lá? Tá bom, pera aí que eu vou lá na plataforma AVA, eu vou consultar para ver quais são as dificuldades que você tem, tá bom? Pera aí, não sai, eu já volto, hein, calma. Ó, tô aqui ainda, espera aí, hein. Fui lá, procurei na plataforma AVA, e lá na plataforma AVA você estava falando sobre um monte de coisa, e o professor disse que vai cair, que cai na prova, não sei o que. Pera aí, já sei. O professor Renato Pimenta disse que vai cair sobre estratégia de foco. Vamos estudar? Uma estratégia de foco é muito fácil, professor. Essa parte eu entendi. Quando falou de estratégia de foco, o professor Renato Pimenta estava dizendo que estratégia de foco nada mais era do que a empresa determinar um segmento específico no qual ela quer tratar. Ela vai se tornar especialista naquele segmento. Professor, mas o que isso tem a ver com preço? Simples. Todas as vezes que a empresa ela é especialista em um determinado segmento, ela começa a direcionar as suas estratégias, direcionar os seus clientes, direcionar o seu público-alvo, e por consequência ela começa a se tornar referência naquele negócio. Se tornando referência, aumenta a demanda sobre a procura dos seus produtos. Aumentando a demanda sobre a procura dos seus produtos, automaticamente ela começa a poder reduzir um pouco o seu preço, porque aumenta a demanda, e aí ela consegue fazer com que ela tenha uma economia chamada de economia em escala. Professor, o que é essa maldita economia em escala? Sabe quando você vai lá no supermercado, que eles chamam de atacado, e lá tem uma placa, na verdade um atacarejo, né, que você compra tanto no atacado quanto no varejo, lá tem uma plaquinha assim, ó, preço no atacado, preço no varejo. Normalmente o preço no atacado ele é um pouquinho menor do que o preço no varejo. Por que eles fazem isso? Porque quando você compra no atacado, você aumenta a sua demanda e aumenta também o seu poder de barganha, de negociação com o fornecedor. Logo, os teus custos vão ser mais baixos. E para pensar o quanto vale a pena. O mesmo tempo que ele demora, a maior parte dos produtos, né? Salvo algumas exceções, mas o mesmo tempo que ele demora para fazer o atendimento, para vender um produto só, é o mesmo tempo que ele demora para fazer o atendimento de quem vai comprar 5, 10, 15, 20 produtos. Então, se o tempo de atendimento é o mesmo, logo, se ele vender um volume maior, ele tem já os recursos dele empregado, ele acaba reduzindo o total desses custos, justamente por causa dessa economia em escala. Exemplo real, eu vou alugar um galpão para poder montar a minha empresa. Lá nesse galpão, eu vou pagar R$1.000 de aluguel.
não importa se eu vou fabricar um produto ou se eu vou fabricar 100, o aluguel vai continuar sendo R$ 1.000. Só que se eu fabricar um produto, eu já sei que eu vou ter que vender esse meu produto a um preço muito superior aos R$ 1.000, porque R$ 1.000 é só o que eu tenho de aluguel. Enquanto se eu vender 100 produtos, eu sei que eu vou ter que vender cada produto por pelo menos R$ 10. Porque se eu por pelo menos R$ 10 não, por no mínimo R$ 10. Tem que ser daí para mais, que é para eu pagar somente essa despesa, que é a despesa que eu vou ter de aluguel. E aí se eu não fizer essa conta, eu não consigo reduzir o meu preço. E hoje em dia o preço é um fator primordial para você conseguir fazer negociação junto ao teu cliente, até porque na maior parte dos segmentos, exceto alguns segmentos, principalmente onde o poder, o preço do produto ele é irrelevante, exceto nessas condições, então o fator preço ele tem brigado no mercado como sendo, na maior parte das vezes, um fator essencial. Quando eu digo na maior parte das vezes, eu estou falando aqui de forma genérica. Pode ser que para alguns segmentos, entre fator comodidade e fator preço, o fator comodidade ele seja superior. Então isso daqui eu estou falando para vocês de forma genérica, beleza? Beleza. Dá uma olhadinha lá, viu o que mais o professor Renato Pimenta pediu para você estudar para essa nossa prova. Não lembra? Pera aí, eu vou acessar a plataforma. Eu vou ali acessar a plataforma e já venho e já te falo que ele mandou você estudar. Fica aí, não sai, hein? Tô de olho, hein? Pera aí, já vou. O professor Renato Pimenta disse que era muito bom eu estudar um tal do valor econômico agregado. Professor, será que vale mesmo a pena estudar esse tal de valor econômico agregado? Pô, mas o que é esse maldito valor econômico agregado? Então, valor você já aprendeu. Quando nós falamos de valor, está vinculado então ao sentimento, à estima que o cliente tem por algo. Quando eu falo de econômico, a gente está falando de um fator, na verdade, de um fator criado por 3 outros fatores, que é capacidade de produção, geração de renda e capacidade de consumo. Então, quando eu vinculo esses 3 fatores, aí eu estou falando do fator econômico. E quando eu falo de agregar, significa juntar. Então, peraí. Quando eu falo sobre economia, que eu estou falando sobre produção, geração de renda e consumo, eu estou dizendo de um ciclo que quanto mais eu criar mecanismos para fazer com que os meus clientes possam comprar, significa que mais a empresa vai produzir. Se a empresa produzir mais, significa que ela vai empregar mais, e ela empregando mais as pessoas têm salário, tendo salário as pessoas podem consumir também mais produtos. Então, eu vou ter geração de renda com as empresas que vão ter que contratar mais funcionários, eu vou ter mais produção, porque as pessoas estão comprando, as empresas vão ter que produzir, e se eu aumentei a renda, as pessoas têm mais dinheiro elas vão consumir mais. Então isso é o valor econômico. Quando nós falamos sobre valor econômico agregado, então quando eu olho para o meu produto, o que eu posso acrescentar naquele determinado produto, para que aquele produto ele possa se tornar ainda mais eficiente, para que aquele produto ele possa se tornar mais atrativo na percepção do cliente. Quais são os fatores que cada cliente considera como essencial e que ele não abre mão na hora de fazer aquela aquisição e que pode fazer com que o produto se torne mais vendável. Então eu estou desmistificando um pouco do fator preço, eu retiro um pouco do preço e acrescento um pouco de valor. É como se eu estivesse dizendo assim, olha, não tem problema se o preço vai estar mais alto desde que o produto tenha mais valor. Lembra da história do custo-benefício? Então, não importa se o custo vai ser mais alto desde que eu tenha um retorno maior. Isso é o que a gente chama de EVA, Valor Econômico Agregado. Puta, super simples, professor, e eu aqui todo preocupado, né? Não sabia como é que ia ser. Agora tem um negócio lá na plataforma que é muito difícil, hein, professor? É um tal de um Balance Scorecard. Professor, que danado esse Balance Scorecard aí? Pra que serve esse cara? Pô, parece que é uma matriz, ele vincula um monte de informação, não sei para que servem essas informações. É muito simples, ó. O Balance Scorecard, ele de fato, ele é uma ferramenta, mas é praticamente uma construção filosófica. Eu não consigo simplesmente pego ali, substituo um número, substituo funções e aí está aplicada aquela ferramenta. Não é como pegar uma chave de fenda que eu vou lá, parafuso na parede, o próprio parafuso e está tudo certo. Não. O Balance Scorecard, ele vai sendo construído de acordo com o seu entendimento sobre alguns pilares, né? Então vamos começar lá, que é um dos pilares, que é um dos pilares mais importantes. Professor, vamos falar então primeiro do pilar financeiro? Não, peraí.
Não vamos falar do pilar financeiro não. Vamos dar uma olhada lá na plataforma para a gente saber quais pilares tem, tá bom? Então vamos lá. Espera aí, pô, plataforma. Chegamos lá na plataforma. Professor Balanço Scorecard. Então ele vai ter lá perspectiva financeira, perspectiva de processo interno, perspectiva de cliente e perspectiva de inovação e aprendizagem, né? Então tá bom. Professor, vamos lá. Professor, eu já vi perspectiva de inovação e aprendizagem, perspectiva de cliente, perspectiva financeira, perspectiva de processos internos. O senhor pode me explicar? É lógico que eu posso. Então vamos começar entendendo um pouco dessa perspectiva que nós vamos vincular a uma perspectiva que eles estão chamando aí de perspectiva de aprendizagem. Então é mais ou menos assim, ó. Tudo que a empresa faz, ela vai desenvolvendo novas informações. Essas novas informações, elas vão sendo incorporadas dentro da organização e esse aprendizado é o que nós vamos chamar de inovação. Então, tudo aquilo que está voltado para a inovação dentro da organização, a empresa vai trazendo para o seu negócio. Olha o exemplo da Apple. Eles investem muito em inovação, por consequência, eles acabam se tornando ali uma das empresas referências. Apesar de que a Samsung também está fazendo isso, então ali, ó, empareadas justamente pelo fato desse envolvimento em pesquisa. Então, todas as vezes que você consegue envolver inovação, que você consegue envolver conhecimento para o cliente, automaticamente aqueles clientes que estão buscando modernidade, estão buscando empresas que vão sair na frente, eles acabam preferindo comprar dessa empresa e não da outra. Professor, lá tinha uma tal de uma outra perspectiva, que era uma tal da perspectiva dos processos internos. Como é que funciona? Imagina que eu cheguei lá numa oficina de carro, cheguei lá, ao entrar na oficina já fui recepcionado na porta. Recepcionado na porta, falei, olá, tudo bem? Vim consertar o meu carro. A pessoa, pois não, por favor, sente aqui na sala VIP que eu vou pedir para vir um especialista a falar com você. Enquanto isso, nós vamos manobrando o teu carro até o pátio de manutenção. Então o carro vai para o pátio, eu vou para uma sala VIP, dali a pouco senta alguém do meu lado, me oferece um café, me oferece um suco, uma água e começa a perguntar, diz para mim quais são as percepções que você teve aí do seu carro, que você acha que ele está com problema. Você começa a pessoa começa a anotar. Aí a pessoa anota todas aquelas informações, ele pega aquela informação, passa para o mecânico começa a dar uma olhada, aproveita, faz uma vistoria em todo o carro, verifica se tem algum outro problema, volta para o cliente com o orçamento do que ele pediu e com outro orçamento dizendo dos outros fatores que precisavam ser resolvidos também. Isso é um processo interno, mostra a organização, ordem para a execução das coisas. E esse processo interno pode ser uma das ferramentas que vai criar o diferencial competitivo, vai fazer com que a empresa seja diferente para melhor. Isso também agrega valor ao negócio da empresa, que era o tal do EVA, né? E aí, se eu olho para esse processo interno, isso pode causar um grande diferencial e as empresas precisam investir nesse fator, porque de fato ele é relevante. Professor, mas e aquele outro fator que a gente chama de perspectiva de cliente? Então é olhar para o cliente como sendo um ser único e excepcional, no qual merece todos os cuidados e eu devo oferecer todos esses cuidados. Desde o fator hospitalidade, que foi no caso em receber aquele cliente, que era um procedimento da empresa, mas ter o cuidado com aquele cliente, tanto ao ponto de pensar quais são as melhorias necessárias para o meu cliente. Lembra sempre que a perspectiva do cliente vai estar voltado em criar ações que atendam às necessidades e os desejos dos clientes, que é justamente o que nós profissionais de marketing precisamos fazer e é o que nós fazemos o tempo inteiro. Bom, é isso. Professor, faltou uma perspectiva que era a tal da perspectiva financeira. Como é que funciona essa perspectiva financeira, professor? A perspectiva financeira também ela é muito simples. Perspectiva financeira significa que eu vou olhar para todos os fatores relacionados a dinheiro e tudo que tiver relacionado a dinheiro, redução de custo, investimento, redução de despesa, controle dos gastos de forma em geral, ou então melhor aplicação dos gastos em geral, significa que eu estou olhando para a perspectiva financeira do negócio. E esses fatores combinados entre eles, que é o tal do BSC, Balanço Scorecard, vai fazer com que a empresa se torne mais eficiente na percepção do cliente e faça com que o cliente queira comprar os produtos dessa empresa. Professor, faltou só o senhor falar como é que a gente faz a formação de preço de forma geral, que a gente consegue chegar lá e dizer, olha, o preço do produto vai ser tanto.
Então a regra, toda essa estrutura, todas essas informações que eu falei para vocês é para eu conseguir dinamizar de forma um pouco mais eficiente as minhas ações de preço para que o cliente tenha essa percepção e ele aceite o preço que vai ser proposto para aquele produto. Mas de forma geral é como se eu tivesse 3 regras. Dentro dessas 3 regras vão existir diversas outras estruturas de formação de preço. A primeira regra é o que a gente vai chamar de custo mais margem de lucro. É o quanto eu gastei para produzir, mais um valor que eu considere essencial para acrescentar que vai se tornar lucro para mim. Quando eu digo quanto eu gastei para produzir, eu estou falando tanto de despesa quanto de custos, tudo bem? Lembra da história do markup, então isso está vinculado ao markup. Então a outra condição é o que eu vou utilizar, que eu vou chamar de média de mercado. É um nome simples que eu vou dar para ficar mais fácil para você entender. Significa olhar para os preços concorrentes e fazer um preço similar. Por quê? Se eu fizer um preço a maior, o cliente não vai comprar da minha empresa e vai comprar no concorrente. Se eu fizer um preço a menor, significa dizer que eu vou ter prejuízo e não vai valer a pena eu poder vender naquele preço. Quando que essa estratégia ela vai acontecer com muita eficiência? Quando eu tiver num nível de concorrência de mercado que seja um nível de concorrência muito elevado. Para níveis de concorrência muito elevado, essa estratégia é muito comum acontecer e aí por isso eu vou fazer um preço similar ao preço dos meus concorrentes. E por último, só que não menos importante, eu vou ter uma estratégia que eu vou chamar de disposição do consumidor. Alguns autores chamam de skimming. Então, o que significa essa disposição do consumidor, professor? É o quanto que o teu cliente está disposto a pagar por aquele produto. Se ele está disposto a pagar muito, por que ele está disposto a pagar muito? Se pouco, por que ele está disposto a pagar pouco? Entendendo essas duas condições, está resolvido o teu problema, você já vai conseguir saber quando cobrar muito e quando cobrar pouco. Pensa, uma Ferrari. Quando o cliente vai comprar uma Ferrari, ele quer pagar muito ou quer pagar pouco? E quando o cliente vai comprar uma caneta Bic, daquela do tubo transparente e tampa azul, ele está disposto a pagar muito ou está disposto a pagar pouco? Então é de fato o quanto o cliente está disposto a pagar. Para qualquer uma dessas estratégias tem que ser avaliado o quanto de gastos a empresa teve e qual é a margem de lucro que ela vai ter com aquela venda, porque se não houver lucro e a empresa não for uma instituição de caridade, não for uma filantropia, aquele produto não vai ser vendido no mercado, exceto se por uma condição estratégica. Houve um tempo que a margarina Doriana ela era vendida a 1 centavo mais barato do que o seu gasto de produção. Imagina que eu gastasse R$1 para produzir e vendia ela por 99 centavos. Você vai falar, tá loucura, a empresa está tendo prejuízo, por que ela fez isso? Por um motivo simples, porque ao fazer isso, ela aumenta as chances do cliente dela olhar para o produto dela na gôndola e não olhar para o produto concorrente. Então ela fez uma estratégia de limitação do espaço concorrencial, porque se o concorrente começa a ganhar dinheiro numa margarina, aí o concorrente vai começar a investir em outros negócios e aí a marca Doriana, que é do grupo Unilever, né, eles perdem o posto de margarina e ainda começa a ter os seus outros produtos sendo sofrendo concorrência das empresas que estão fornecendo, que ganharam dinheiro com a margarina e que agora estão fornecendo novos produtos e com ações de preço bastante acirrada para o mercado. Bom, beleza, eu vou ficando por aqui, eu acho que com essas informações vocês vão conseguir fazer uma prova sensacional, mas se tiver dúvida me escreva, beleza? Tchau, fui!